Esta aqui é grande Flávia, mentora De de carreira, minha amiga e irmã, e minha outra amiga e irmã do coração, sacerdotisa da dança, sacerdotisa. Para mim, você é a maior sacerdotisa feminina, do poder feminino. Eu sempre falo isso para as pessoas, né, Flá? Muito obrigada. Eu sempre indico você porque... E eu, terapeuta holística, fazendo sempre minhas limpezas energéticas. Eu tô aqui, nós estamos aqui, a princípio, para falar de um assunto muito sério, que é abuso sexual. Então eu trouxe essas duas grandes amigas, que a gente vai falar um pouco sobre essa situação, principalmente para criança, adolescente, lógico que no caso adulto, a mulher na sua fase adulta também, né? E as causas, consequências e como a gente pode tratar e como a gente pode curar essa dor, esse emocional dela e o que ocorre. Eu vou começar com a Kátia, que ela trabalha muito com esse poder feminino e ela vai falar um pouco a respeito disso, né, Kátia? Sim, o abuso sexual, tanto para a mulher como para o homem, ele vem fazendo com que essa criança ou a pessoa adulta, ela queira se fechar, ela talvez não vá falar e ela vai querer não olhar para a situação. Então, eu falaria aos pais que possam observar o que está acontecendo com os filhos. Sempre os pais devem estar bem atentos a um olhar mais profundo em relação aos filhos, porque a criança pode ter passado por um abuso e não ter coragem de contar. E ela vai querer se esconder, vai querer ficar invisível e se fechar realmente. Esse aspecto abuso, pode ser também moral. Muitas crianças podem também sofrer bullying e elas podem também, mesmo em casa, muitas crianças podem, às vezes o pai, naquele momento de desequilíbrio, pode falar para essa criança: você é burra, você não sabe fazer, e também pode ser nesse nível também de um abuso moral. E os sintomas são os mesmos. É o que mais tem, né? É o que mais tem, é o que mais pega. Mas alertando também algumas coisas importantes, que a criança, ela não vai falar. Mas quais são os sintomas, né? Só te interrompendo, na criança ela não vai falar porque hoje, por exemplo, na nossa geração 40, 30, que seja, quando passava na televisão, troca canal, é sexo é uma coisa que não se fala, toque é uma coisa que não se fala. Então, quando a criança, eu que sofri muito abuso na infância, ela sofre, ela não fala porque ela fala que se ela falar isso, ela ainda tem medo que vai acontecer alguma coisa de errado com ela. Exatamente. E é um grande problema. E quais são os sintomas? Muitos sintomas que eu pego nas meus pacientes que sofreram abuso. Muito banho, porque ela se sente suja e ela não consegue se limpar. Segundo lugar, existe elas se talham, se cortam, elas querem tirar a vida, às vezes. Muitas crianças, às vezes, elas tentam se suicidar. O suicídio está aumentando cada vez mais na idade infantil, na adolescente. Inclusive o meu neto, ele falou: eu tenho uma amiga que falou que ia se matar e se matou, né? Porque eu brinquei, falei: quem fala muito se matar não se mata. Ele falou: mas ela falou e se matou. Então mudou muito. Hoje em dia eles fazem mesmo, eles agem. Existe todo aí também algumas ligações perigosas na internet, em videogames. Internet negra. A internet negra mesmo. Então, os pais têm que olhar mais no que a criança está fazendo, inspecionar os joguinhos que as pessoas acham: não,
é só um joguinho. Não, por trás disso tem uma subliminar muito grande e uma programação mental que a gente não, as pessoas não sabem que o PNL hoje é muito comum na televisão, nos videogames, nas novelas, você vê, às vezes, né, que eles põem uma propaganda, marketing. Tudo tem. Então, assim, a programação mental hoje ela é muito fácil, você programar e desprogramar. Eu gostaria de falar que essa menina que sofreu abuso, ela pode ter uma tendência a uma dificuldade muito grande sexual, ela pode não ter prazer, ela pode também ou ir para uma vida mais promíscua, achar que ela... Prazer na dor, né, Catinha? Sim, prazer na dor. E quando é o homem também, ele vai ter um problema sério muitas vezes, de não saber a sua identidade sexual e também de dificuldades nessa área. É muito sério e é um dos aspectos, né? Falando do feminino, o feminino, poucas pessoas entendem o que realmente é o feminino. Ela é uma energia invisível, ela é uma energia que não tem forma, então as pessoas não valorizam muito, né? Um dos aspectos do feminino é a inclusão. O feminino, ele inclui tudo, ele não vê nada separadamente, né? E esse feminino, quando ele é abusado, é também, olhando de frente, a vulnerabilidade do feminino, ela é um aspecto muito pertinente ao feminino, mas não necessariamente que a pessoa precise estar passando por algo assim. Como, caso ela tenha passado por um abuso, vai mexer profundamente nessa vulnerabilidade. Isto traz consequências muito psicológicas, como já falamos, e muitos medos também. Agora, o outro lado, existe também um outro lado, porque existe também algo que aconteceu e que vai gerar um campo diante do que aconteceu. Depende da pessoa como ela vê a situação. Essa pessoa que passou por um abuso, muitas vezes ela pode fazer disso uma força muito grande e onde ela consegue alcançar lugares e questões que as outras não alcançam. Sim, por essa força que construiu dentro de si, com certeza. Não, e ela se torna, quando você faz a limpeza correta, quando você faz... graças a Deus, eu tenho tido os casos que vêm para mim, um resultado positivo, assim, já na quarta sessão, na quinta sessão, a pessoa está ótima. Mas o que acontece? Eu sinto que a pessoa vem com uma força muito grande dela, né? E aí, até a Flávia deu uma boa dica, né? Eu sou paciente das duas, então eu posso dizer real que funciona. E é muito, muito importante você tratar essa parte espiritual, não só a parte espiritual, mas a parte do feminino. Mas aquela coisa que você também falou sobre de fazer as crianças, as adolescentes, sim, entrarem nas artes marciais. É muito importante saber lidar com a raiva contida, porque você não pode ficar na vítima. Gente, a vítima não serve pra nada. Então é muito importante você achar ferramentas e formas de você lidar com essa dor, com essa revolta e tudo mais. Então pra mim, eu acho que eu sempre digo para as pessoas, a arte marcial, seja qual que for, ela vai ajudar muito você a canalizar isso. Então, pra mim, ajudou muito desde pequena. Fazia capoeira, Muay Thai. Então, eu recomendo muito, principalmente quem sofreu abuso. Não pra você revidar, gente. É uma questão de você saber lidar com total essa energia. Porque quem sofre o abuso, o que é energia sexual? Energia de criação, né? Então, é uma energia muito forte. Então, é como se... Eu não sei. Me corrija se eu estiver meio que pirando, mas eu tenho uma concepção de que quem sofreu abuso sexual desde pequena já são crianças que vieram com uma energia sexual já muito forte, que já chama a atenção do outro para ser atacada. E se ela não sabe lidar isso, ela acaba perdendo em vez de usar para uma coisa grande. Estou certo ou estou errado? Não, você está certo, sim, está certo. Certíssima. Eu acho que é isso. Certíssima. Eu acho isso muito importante. E tem que saber lidar com essa força. Alertar os pais
e estar atento e canalizar essas crianças em artes marciais, em danças, terapias. Dança é maravilhoso, né? Eu acho que dança... Aqui a nossa grande professora de dança, aqui... Aliás, dança eu recomendo para todos. né? Não tem idade, né? Não, porque a mulher, ela dá energia para todos os homens. Irmão, pai, chefe, vizinho, o zelador do prédio. Nem sei se tem mais zelador, né? Tem. E como ela repõe? Então, uma das formas desse feminino se recarregar é na dança. Quando ela dança, quando ela canta, quando ela está na natureza, desde que ela saiba o que ela vai fazer na natureza, quando ela está na relação sexual, desde que ela saiba o que ela vai fazer nessa relação sexual. Olha, e tá faltando aqui a nossa querida Dada Cirino, né? É verdade. Que é a grande professora de canto, cantora, artista e muito espiritualizada. Da próxima a gente chama ela também aqui para falar sobre isso também. Que isso extravasa também, Sim. né? Eu sempre falo, um dos melhores passos que existe é você dançar e cantar, não tem. Eu gostaria de falar também para os pais que eles possam um pouco abrir a lente para olhar para esses filhos e não olhar isto como se alguém vier a saber de que o filho passou por um abuso, a filha passou por um abuso, não olhar como uma coisa ruim, porque isso não vai ajudar a criança a se reconectar com o interior dela. Ela fica desfragmentada, ela vai ficar muito dentro de si. Então ela provavelmente vai ficar insegura, não vai querer se expor, né? Uma das coisas que nós já falamos. E então os pais, eles têm que olhar, como a Flávia falou, a criança, ela já tem um espírito, né? Que tem o espírito sabe o que nós viemos passar. E então, olhando com os olhos, vamos compreender, né? O que se passou com essa criança. E acho que a compreensão é o que mais vai ajudar. E amor, né? Sem dúvida. E é aquela coisa que você tratando, curando, apoiando, isso é muito importante. Não adianta entrar em medicamento, sabe, nada contra psiquiatras, né? Contanto que venha com algo, com uma coisa a mais, né? Tem que não ser seja algo, só a muleta ou remédio. Um remédio não pode ser algo, tem que ter esses complementos e principalmente os pais têm que dar apoio total a essa criança. E os pais têm que ficar espertos com as como, crianças, viu, gente? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, e como minha identificar? mãe fala quando eu contei, a mãe de todo mundo só sabe quando vai e fala. Então. E no fundo eu acho assim, como identificar, no fundo Flávia? do coração eu acho que eles sabem. Sim. Eu acho que eles, do fundo do meu coração, eu posso estar sendo muito escrota de falando isso, mas eu acho que muitas vezes eles sabem e a criança não falou nada, deve ser da minha cabeça, eu vou ficar quieto, entendeu? Porque é impossível você não ver que a criança não muda, porque muda. O olhar fica muito triste, fica um olhar triste, perdido. Gente, eu vejo quando... Eu sempre falo isso, eu vejo cadernos de quando eu era criança, adolescente, escrevia, eu falava, meu Deus, como que não viu uma criança tão triste? Como que não viu um adolescente tão triste, entendeu? Até pelo desenho, né? Pela forma. Pelo andar, Cláudio, pelo que fala, dá pra você, sabe, assim, é muito difícil não saber, mas... Importante também essa criança ou adolescente que passou pelo abuso não se colocar como vítima, porque isso, ela sempre vai buscar fora a resposta de frustrações que ela vai ter. Então, aí não tem crescimento, né? Não tem um desenvolvimento da consciência. E tudo que a gente olha de frente realmente resolvemos. Sim, gente, vocês têm que ver assim, mas a pessoa foi uma vítima. A pessoa foi uma vítima, ponto, acabou. Mas ela não pode viver sempre sendo a vítima, sempre. Ela tem que sair dessa, entendeu? É importante você, fui a vítima, acabou. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Porque se você ficar se colocando como vítima, não vai adiantar pra nada. Então, procure terapias, procure ajuda. E, gente, muita gente sofre abuso e até esquece. Até parece que, nossa, saiu da mente. E aí você tem problema pra dormir, não sabe por quê.
você tá tendo problema de relacionamento, não sabe por quê, e aí quando você repara, nossa, peraí, aconteceu um negócio que eu tinha esquecido. Sim, e a Cláudia falou uma coisa muito importante também, da programação neurolinguística. Então, o que acontece com essa criança? A tendência é que essa criança, como é muito primordial que a pessoa passa, a tendência é que ela pode querer se punir, como você falou, das crianças que Alguns se cortam, se machucam, né? E aí não vai saber tira receber. um feminino. Eu, por exemplo, raspei o cabelo dos 15 aos 20. É um tipo de mutilação. Você tira o seu feminino, me vestia que nem menino, porque não que eu gostasse de meninas, mas eu não via, olhem pra mim. Não Era uma olhem pra forma mim. de falar, não é a olhem, punição, não me olhem. desejem, né? Eu não posso Exatamente. ser feminino. Exatamente. Pode ser uma forma E esses traumas, eles têm que ser tirados, né? Essa mágoa, esse trauma, ele tem que ser retirado através das terapias. Tem que ser, as limpezas energéticas são fundamentais para a criança não entrar em depressão, para a criança, porque isso é um ponto de estrangulamento. Se ela não curar nesta idade, mais para frente, ela vai somatizar, e isso vai criar alguma doença nela, porque a gente sabe que todas as doenças são psíquicas que a gente traz no emocional. Aí ela adquire um câncer, ela adquire outros tipos de doenças. Ou então uma coisa mórbida. Sabe aquelas gorduras mórbidas? Exatamente. Então, e também é uma forma de não olhem para mim. E tem uma coisa assim muito importante que a Cláudia está colocando, e a Flávia também está falando, isso é muito forte, essa compreensão de que a pessoa vai ter uma tendência a repetir esse padrão se ela não tiver ajuda. Sim. Ela não vai viver a vida dela, ela vai viver essa programação. Sim. Esse ato que, como a Flávia falou, aconteceu, então precisa sair da mente. E precisa transformar ele como uma força, gente. Vocês não têm uma noção. Tudo que a gente passa de dor e tudo mais, usa isso como uma força. Não use isso como coitada de mim, sofri. Não, cara, sofri, agora o cara tentou me castrar, tirar meu prazer. Agora que ele não vai mesmo. Agora que ele vai ver toda a minha força. E é isso mesmo, porque você adquire uma força muito maior e a gente tem que trazer essa potencialidade desse ser humano. Isso, e que foi talhado, né? Sim. E é exatamente isso que está sendo falado, é muito importante, porque se a gente vai numa academia, como foi falado, né? Vamos fazer uma luta, vocês vão fazer uma ação, por exemplo, numa academia. Eu vou treinar, eu vou fazer uma ação, vou pegar um peso, eu faço a ação de puxar o peso. A contração gera força. Então, as pessoas querem, olham para as contrações de uma forma muito, ai, que chato, né? Então, às vezes a contração, ela gerou tanta força, e quando você entende que você tem essa força dentro de você, você consegue alcançar muito além do que as pessoas que são programáveis. Eu não vou pisar ali para não escorregar, eu não vou me permitir usar isso aqui, porque sabe aquelas pessoas que são extremamente, que planejam muito, que não estou criticando, mas é uma forma de controle, que eu quero dizer. Sim. Então a vida trouxe uma situação que a pessoa não controlou, que fugiu do controle dela, mas esta situação, justamente, esse veneno, vamos falar assim, entre aspas, é o maior fortalecimento dessa pessoa. Gente, a Cláudia não está falando mal da programação neurolinguística. Eu sou formada em programação neurolinguística também. Ela está falando que o quê? Hoje, muitas programações, muito do que é ensinado em cursos ou palestras e tudo, acabam fazendo uma lavagem cerebral na pessoa, no qual evita ela de ir em busca da real limpeza, do real tratamento. Porque você tem que ir direto lá embaixo, tirar toda a sujeira do fundo do tapete, aquela poeirinha, para você entender que aquilo existiu, e você tem que tomar consciência que aquilo não vai existir mais, mas que você sabe que pode até estar ali, mas ela não vai fazer mais o estrago e dor
né? Para quem Aquilo foi acredita um em outras patamar. vidas. Sim, os karmas e você faz um resgate Exato. e mais ainda, né? A gente está indo num patamar. As pessoas acham que a gente tudo na vida tem que ser só coisas boas. Não, porque se não tivesse as ruins que as pessoas acham que são ruins, ela não cresce. Você imagina uma pessoa, ela fica na letargia, ela fica na zona de conforto e ela não evolui. Então, para esse ser houve a necessidade de criar, de acontecer. Mas que horror! Mas olha, gente, o bandido, eu sempre falo isso, o bandido vai existir enquanto as pessoas precisarem dele, ou um estuprador, ou qualquer outra coisa, infelizmente, porque muitas pessoas precisam passar por essas experiências. Não são boas, claro que não, mas a gente sabe que por algum motivo elas têm que passar para se tornar até uma guerreira, como a Flávia hoje ela é, uma líder, né, uma super profissional, uma pessoa espiritualizada, né, e isso é muito bonito, né, Kátia? Sim, sem dúvida, ela se encontra, né, ela entende o valor dela. Sim. E venceu. Né, essa fase que foi muito crítica da pré-adolescência para a fase adulta, e como adulta hoje ela consegue falar claramente e mostra por suas atitudes o quanto ela está integrada, né? Ela realmente alcançou esse... Mas tive ajuda das meninas, fiz terapia, tudo a gente tem que ir em busca, gente. A gente precisa de ajuda, não tem jeito. Porque a gente tem que saber dos problemas. Sozinho, não adianta dá pra fazer sozinho? Dá, mas quando a gente faz em grupo é bem que é mais fácil, né? A coisa acelera mais o processo. Exato. É isso, eu queria agradecer vocês duas. Eu vou deixar o contato embaixo, né, da Flávia, do que ela faz, o site dela, o meu site, também do canal Pense Natural, da nossa querida grande sacerdotisa aqui. Vamos deixar, se alguém quiser tirar dúvidas ou entrar em contato, pode escrever. Nós estamos aí para isso, para trabalhar para as pessoas, para o bem e para o caminho da luz. Então,